Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico. Já estamos na lição número 16, Jesus e o estilo de vida cristã. Se porventura você não fez as demais lições, procure nesta mesma página as outras lições e faça os outros estudos. Se porventura você também ainda não enviou o link do estudo para os seus amigos, aproveite e envie agora os links, todos os links, tá? Dos estudos bíblicos para todos os seus amigos. É importante que eles conheçam as verdades que estamos aprendendo aqui. Muito importante, ok? Muito bem. Como viver de novo? Deus nos criou de modo integrado. O que as pessoas chamam de corpo, mente e espírito, na verdade são uma coisa só. O que afeta uma parte se reflete nas outras. Por isso, sua religião e sua vida diária não podem ser separadas. Deus ensinou esse princípio quando libertou o povo de Israel do cativeiro no Egito. Eles receberam leis que regiam as cerimônias religiosas, a vida civil, os padrões de moralidade e os hábitos de saúde. Assim como Deus apresentou a Israel um plano que orientava todas as dimensões da vida, ele faz o mesmo conosco hoje. Ao acatar as orientações divinas para a sua vida, seu vestuário, sua recreação e seu relacionamento com as pessoas, entre outros pontos, você vai viver mais feliz. Encontre a paz e a tranquilidade ao seguir o plano de Deus para a sua vida. Vamos agora entender melhor qual é o plano de Deus para nosso estilo de vida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, até o verso 34. E o texto diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Muito bem. O estudo de hoje está tratando, de um tema que é o tema do nosso século, né? Ansiedade. É um tema, para os nossos dias, um tema atualizado para os nossos dias. Não é de hoje que somos ansiosos. A ansiedade era um problema comum nos tempos de Jesus. Na realidade, desde que quebramos o elo de confiança plena com Deus, passamos a nos preocupar excessivamente conosco. Quantas vezes nos esquecemos de que nosso bondoso Pai está ao nosso lado para suprir nossas necessidades? Precisamos apenas colocar em primeiro lugar o reino em nossa vida, o reino de Deus em nossa vida. Deus nos ama. É por isso que Jesus repetiu diversas vezes: não se preocupe, não tenha medo. Porém, se isso acontecer, conte suas preocupações ao Pai Celestial. Não sofra por antecipação.
Jesus o convida a entregar a ele suas ansiedades. Aquele que cuida das pequenas aves também cuidará de você. Que tal entregar suas preocupações a Deus hoje? Vamos para a nossa primeira pergunta. Que princípios básicos deve dirigir a vida do cristão? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Que princípios básicos deve dirigir a vida do cristão? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qual é a nossa resposta? Tudo o que fazemos deve ter o propósito de glorificar a Deus. Essa é a resposta. Pergunta número 2. Como Deus considera o corpo humano? Nós temos duas alternativas: como o templo do Espírito Santo ou como matéria imprestável. Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 a 20. E o texto diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos para a resposta? Então, como Deus considera o corpo humano como o templo do Espírito Santo? Pergunta número 3. Que outros conselhos encontramos para manter mente e corpo saudáveis? Olha, que outros conselhos encontramos para manter, mente e corpo saudáveis? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Filipenses está lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, no finalzinho da Bíblia, tá? E verso 8. E o texto diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, que outros conselhos encontramos para manter mente e corpo saudáveis? Que outros conselhos? Vamos para a resposta? Devemos cultivar pensamentos bons, puros, justos e verdadeiros. Devemos cultivar pensamentos bons, puros, justos e verdadeiros. Pergunta número 4. Vamos para a alimentação. Será que a alimentação interfere também, no nosso bem-estar, na nossa saúde? Vamos ver? Qual foi a alimentação que Deus deu para o ser humano assim que criou? Olha bem, Deus criou a máquina humana, ele sabe as condições dessa máquina e ele deu lá um cardápio, para o ser humano. Vamos ver que alimentação que ele deu para o ser humano. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e verso 29. Gênesis 1 e 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Vamos para a resposta? Deus estabeleceu como padrão a alimentação vegetariana. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. É como se uma fábrica produzisse um carro e entregasse para o proprietário do carro, aquele que comprou o carro, manual. Deus também foi assim. Ele criou a máquina humana e entregou ali um manual onde está ali o cardápio, que é a palavra de Deus, está ali o cardápio. Então o conselho de Deus é esse, que o ser humano se torne, que a alimentação seja vegetariana, é a orientação de Deus. Se Deus diz assim, por que vamos falar o contrário? Por que vamos pregar o contrário disso? As pessoas têm mania de achar tudo. Ah, mas eu acho que isso pode ser desse jeito, eu acho que isso pode ser daquele outro jeito. Então, para que o homem viva com saúde, a alimentação que Deus estabeleceu foi a alimentação vegetariana. Esta é a orientação de Deus, ok? Muito bem, vamos para a pergunta número 5. Somente após o dilúvio, Deus permitiu ao ser humano comer alguns tipos de carne, ok? O dilúvio chegou, destruiu todos os vegetais, não tinha mais nada de vegetal na terra. O que Deus fez? Permitiu que os homens comessem alguns tipos de carne. Ele selecionou. Lá em Levítico capítulo 11, você vai encontrar lá
tá? Os tipos de carne que Deus permitiu que o homem se alimentasse, tá? E nós acreditamos que essa permissão foi provisória, mas o homem, né, vivendo já, né, acostumado já com a carne, acabou comendo carne aí, comem carne até hoje, né? Mas pela orientação de Deus, tá? De acordo com a orientação de Deus, a alimentação para o ser humano, né, é vegetariana. Vamos ver o que é que Levítico diz? Vamos abrir Levítico lá no início, né? Lá no início da Bíblia, Levítico capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11 aqui, tá? Levítico 11. Qual é a orientação de Deus? Qual foi a orientação de Deus, né? Vamos lá. Versículos 2 a seguir. Falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que remói, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. E o coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. E a lebre, porque remói, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e as fendas das unhas divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos será imundo. Olha bem, o porco não pode nem comer, nem tocar no porco. E isto comereis de tudo que há nas águas, né? Tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Então, os peixes, né, que tem barbatana e tem escama. Peixe de couro não tem escama, não pode comer. Mas tudo que não tem barbatana nem escama, nos mares e nos rios, tudo e todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominações, imundo, tá? Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis, abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. E das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoso, o chofrango, o milhano, o abutre, segundo a sua espécie. Todo o corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, e o macho, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie. Na dúvida, não coma, né? Se você não sabe o que é o animal, né? É melhor não comer. O bufo, o corvo, o marinho e a coruja. A gralha, o cisne e o pelicano. A cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Todo réptil que voa e anda sobre 4 pés será para vós uma abominação. Uma abominação, né? Depois você lê aqui Levítico 11, tudo para você entender, ok? Vamos lá para Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 14, tá? Deuteronômio, logo depois de Números, aí tá Deuteronômio, depois de Levítico, tá? Capítulo 14, versos 11, tá? Versos 11 a seguir. E o texto diz assim: toda ave limpa comereis, porém estas são as de que não comereis: a águia, o quebrantoso, o chofrango, o abutre, e a pega, o milhano, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, o cuco, o gavião, segundo a sua espécie, e o bufo, e a coruja, e a gralha, segundo a sua espécie, né? O cisne, o pelicano e o corvo, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e o polpa e o morcego. Também todo réptil que voa vos será imundo e não se comerá. Toda ave limpa comereis, tá? Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer e o venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor. Vamos lá? Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer ou o venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerá o cabrito com o leite da sua mãe. Ok. Até o verso 20, né? Nós lemos aqui. Até o verso 20, né? Muito bem. Vamos para a resposta, né? Somente após o dilúvio, Deus permitiu ao ser humano comer alguns tipos de carne. Qual será a nossa resposta? Então, animais terrestres, tá? Letra A aqui, animais terrestres, Levítico 11, 2, 3, 5, 7. Tem o casco
né, tem o casco fendido, partido e rumina, né? Os animais aquáticos, né, tem escamas e barbatanas, ok? Então esses podem comer, tá? As aves, né? No geral, as aves limpas são aquelas que não estão nessa lista. Todas as aves de rapina são imundas, tá? É, vamos lá. O boi pode comer, o carneiro, a galinha, o peru, né? Tilápia, salmão, né? E assim por diante, ok? Aqui no Brasil, quem mora aqui na beira do mar, né? Muita gente gosta muito de comer camarão, né? Camarão, né? A Bíblia não autoriza, ok? E muitos outros animais. Barata, rato, né? Carne de porco, como falamos aqui. Igual tem país aí que se come de tudo, né? Aqui no Brasil, né? O pessoal come algumas coisas que a Bíblia condena também, ok? Muito bem. E é importante que você entenda uma coisa: você não deve questionar Deus. Se Deus diz para não comer, você não vai falar, mas era para o tempo antigo. Não, o estômago do povo de antigamente é o mesmo estômago nosso. Tá? O corpo é o mesmo. É o mesmo. Assim, nós estamos ainda mais deteriorados. Pelo tempo, né, a raça humana degenerou tudo, né? Então, nós estamos em desvantagem. É agora que nós precisamos mesmo comer alimentos saudáveis, né? Nós precisamos comer alimentos saudáveis para ter mais saúde. Então, Deus é o construtor da máquina humana. Não vai discutir com Deus. Ah, mas o porco é da granja. Mas Deus falou para não comer? Não come. Né? Não é porque o porco tá na granja. Se um ser humano que tem mais sei lá, de 100 especialidades ou mais do que isso, né? Tem tanta doença, você imagina um animal que tem um veterinário só para tomar conta dele, né? Então, quando Deus fala não come, não come. Não vai inventar história, não vai relativar tudo, não vai colocar um monte de achismo em tudo, né? Deixar tudo relativo. Ah, mas isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui... Não, não. Deus falou que não pode, não pode. Ok? Ponto final. Não vai discutir com Deus, porque ele criou a máquina humana e deu o manual. Criou e fez o manual. O fabricante de carro, de aparelhos, de televisão, não cria um manual? Deus criou também o manual. Está aqui em Levítico. É o que você vai comer. Ok? Não inventa história. Tá? Não inventa história. Essa alimentação é para a raça humana. Não é para judeu, para israelita. Não, é para todo mundo. A alimentação que Deus aconselha é a vegetariana. Mas se de tudo você não quer ser vegetariano, aqui tá os tipos de animais que você pode comer. Leia com bastante atenção, tá? Para você não errar nisso daqui, porque é importante, ok? Por que não devemos usar bebidas alcoólicas, fumo e outras bebidas estimulantes? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. E o texto diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus. Já lemos esse texto, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, se você destrói o seu corpo comendo tudo, bebendo tudo, então é certo que o texto bíblico vai cumprir na sua vida, tá? Tá aqui o texto, né? O seu corpo é o templo de Deus, e se você destruir o templo, Deus também vai te destruir. Então, por que não devemos usar bebidas alcoólicas, fumo e outras bebidas estimulantes? Resposta: para não destruir o templo do Espírito Santo, ok? Muito bem. Próxima pergunta: o que a Bíblia declara em relação ao casamento? Tá? Vamos para... Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versos 22 e 25. Efésios está lá no finalzinho da Bíblia, tá? Lá no finalzinho. Efésios, tá? Vamos lá. Efésios está perto de Gálatas, depois de Coríntios, Gálatas, antes de Filipenses, tá? Efésios capítulo 5, versículo 22 e 25. Versículo 22 e 25. E o texto diz assim, Efésios, tá? Que é o primeiro texto, 5, 22 e 25. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos, né? Sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Agora, verso 25, tá? Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora vamos para Mateus, capítulo 19, versos 8 e 9. Mateus está no Novo Testamento, tá? O primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 19, versículos 8 e 9. Mateus 19, versos 8 e 9. Ok? Disse-lhes ele:
Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos para a resposta? Efésios, capítulo 5, versos 22 e 25, deve haver respeito e amor no matrimônio. Mateus 19, 8 e 9 é monogâmico, heterossexual e permanente. Vamos para a pergunta número 8. Que princípios a Bíblia estabelece em relação a vestuário e joias? Que princípios a Bíblia estabelece em relação a vestuário e joias? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 5. 1 Pedro está lá no finalzinho da Bíblia também. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 5. E o texto diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e na compostura dos vestidos. Verso 5. Porque assim se adornavam também antigamente, né? Assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos próprios maridos. Agora 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 9. 1 Timóteo capítulo 2, está aí no Novo Testamento também, perto de Tessalonicense, antes de Tito. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 9. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, né? Então, esse é o conselho de Deus. Qual é a resposta? Que princípios a Bíblia estabelece em relação ao vestuário e joias? Lá em Pedro, a verdadeira beleza é interior e não exterior. Lá em Timóteo, o vestuário cristão deve ser decente e modesto. Ok? Pergunta número 9. Quais são as orientações bíblicas sobre o convívio cristão? Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e versículo 25. Efésios capítulo 4 e versos 25. Efésios 4 e 25. Efésios 4 e 25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Agora Gálatas 6 e versículo 1, aí no Novo Testamento ainda, antes de Efésios, temos Gálatas, capítulo 6 e verso 1. E o texto diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Né? E no verso 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, quais são as orientações bíblicas sobre o convívio cristão? Vamos para a resposta. Efésios, o cristão é orientado a ser verdadeiro como os outros. Gálatas, o cristão precisa ser brando para restaurar os que erram. Ok? Pergunta número 10. O que a Bíblia ensina sobre o modo de o cristão se posicionar com relação às autoridades? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versos de 1 a 4. Romanos capítulo 3, tá? Romanos 3, versos de 1 até o 4. Romanos 13, tá? Romanos 13, versos de 1 a 4. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem atrarão sobre si mesmos a condenação.
Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as potestades? Faze o bem e terás louvor, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Agora, Atos capítulo 5 e versículo 29. Atos, ainda no Novo Testamento, tá? Atos está depois de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas, depois de João. Então nós temos Atos. Atos capítulo 5 e versículo 29. Atos 5 e versículo 29. E o texto diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, o que a Bíblia ensina sobre o modo de o cristão se posicionar com relação às autoridades? De acordo com Romanos, o cristão deve respeitar as autoridades civis. E de acordo com Atos, o cristão deve, acima de tudo, se submeter a Deus, né? Se as autoridades quiserem que você faça alguma coisa contrária ao que Deus quer, então você deve se submeter a Deus, ok? Muito bem. Que aspectos da minha conduta de vida precisam ser renovados por Jesus? Compromisso de fé. Quero aprender mais sobre a importância de ser o templo do Espírito Santo, tendo hábitos saudáveis e uma vida equilibrada conforme a Bíblia ensina. Que esse possa ser o seu desejo. Se você porventura ainda não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, faça uma visita à igreja aí do seu bairro, tá? No seu bairro tem uma igreja adventista. Faça uma visita. Os nossos horários de cultos lá é todos os sábados, às 8h45 da manhã, tá? Todos os sábados, às 8h45 da manhã. Todos os domingos, às 19h15 e todas as quartas-feiras, às 19h15 à noite, ok? Então escolha um desses dias e vá lá fazer uma visita. Procure o ancião da igreja, o pastor, quem estiver na recepção, e diga que você está estudando a Bíblia, que você quer aprender um pouco mais. E a igreja vai te abraçar, né, vai segurar em sua mão. A igreja e você, a igreja e você, a igreja e você, a igreja e você. Ok? Vamos orar? Soberano Deus e Pai eterno, eu quero te apresentar nesta hora o teu filho, a tua filha que está fazendo este estudo bíblico. Que tu possa, ó Pai, guiá-lo ou guiá-la na direção da eternidade. O Senhor conhece a tua filha, o teu filho, o Senhor conhece os seus anseios, as suas necessidades. Abençoa, Pai. Conceda a vitória a esse teu filho, a essa tua filha. Que ele ou ela possa tomar agora, neste momento, a direção da eternidade e aceitar ao Senhor como seu único Salvador. Nós oramos ao Senhor neste momento, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.